Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live. Boa noite, Camille. Boa noite, Kelly. Boa noite, Aline. Tudo bem? Boa noite, Kelly. Você está me ouvindo? Só um minuto lá. Eu vou convidá-la aqui novamente. Vamos ver se agora ela consegue entrar lá direto. Boa noite a todos vocês. Boa noite. Boa noite, Kelly. Boa noite, Neto. Tá me ouvindo bem? Agora deu certo. Então tá bom. Tudo joinha com você? Boa Graças noite, a Deus. Maurício. Quem tá aí, dá tchauzinho. Tudo jóia, graças a Deus. Vamos esperar só um pouquinho, pessoal. Um prazer estar aqui. E aí a gente já começa. Não entendi o que você falou. Um prazer estar aqui fazendo uma live com você, ainda mais falando sobre pelagem, que é algo que a gente gosta tanto. Sim, o prazer é todo meu. E com certeza vai ser de grande proveito para todos que estão aqui participando conosco. Né? Eu vou pedir para o pessoal que está aqui convidar 3 amigos aí no aviãozinho, enquanto a gente começa. Chame 3 pessoas aí que queiram aprender um pouco sobre pelagem e escrevam aí na tela, feito, por gentileza. Isso, vamos, pessoal, vamos marcar os amigos aí para aprender, adquirir conhecimentos com o mestre Neto. Isso, com a Kelly também, que tem muito conhecimento aí. Kelly, enquanto a gente aguarda o pessoal chegar, sim, eu vou pedir para você contar um pouquinho da sua história com os cães para nós, para a gente conhecer melhor. Quanto tempo que você é criadora? Quais são as raças que você cria? Conte para nós, por favor. Sim, Neto, eu sou especializada em Shih Tzu, tá? Há 13 anos. Legal. E hoje eu estou entrando com uma linhagem diferenciada de York. Yorkshire é um mundo novo para mim. Mas eu estou sempre ligada a cães com pelagem lisa e longa. Isso que atrai no Farina Florim. Sim. Não, legal. Então, tem 13 anos que você já cria cães. 13 anos. 13 anos de muito amor. Sim. Você trabalha com exposição também ou não? Não é o meu foco. Sim, legal. Os Yorks tem quanto tempo que você falou? É recente agora? York vai fazer 7 meses que nós estamos adquirindo legal. filhotes, né? Escolhendo, aprimorando linhagem, qualidade genética, pelagem seda, que é isso que nós vamos priorizar agora nos Yorks, e nos Shih Tzus nós sempre tivemos esse cuidado também. Não, joia. Então vamos lá, eu acho que já tem 40 pessoas aí, vamos começar o nosso bate-papo, porque normalmente o pessoal tem muita dúvida. A primeira pergunta que eu vou te fazer, dentro do nosso tema de hoje, para você nos contar, por gentileza, quais são os cuidados recomendados para um filhote em relação às questões de estética que você recomenda quando ele sai do canil. Queria que você falasse um pouquinho sobre a questão de qual é a idade que você recomenda tomar o primeiro banho e o que mais você recomenda aí para quando o filhote sai do canil, por favor. Sim, Neto. Então, olha, o filhote, quando sai do canil, ele já sai com um kit para o tutor dar sempre que precisar ter um banho em casa.
né? Inclusive, Legal. eu tenho no meu Instagram a dica ensinando o tutor a dar o banho em casa, porque um filhote, antes de completar 4 meses, não pode ir no pet shop, né? Sim. Então, ele já sai com uma amostra do shampoo júnior do canil e um condicionador. Então, eu explico certinho, usar bons produtos, né? Já tentar usar o banho a seco antes de dar um banho no filhote. Não sabe, não faz. Essa é sempre foi a minha dica para o tutor. Não sabe, não faz. Aí vai se virando com o banho a seco, com o lencinho umedecido, né? Mas a maioria, Neto, não consegue segurar 3 a 4 meses para o filhote. Sim. Tá? Então, por isso que eu entrego eles com as amostras, deixo lá a dica do banho, e o que o tutor precisar, eu vou estar sempre à disposição para auxiliar. Tá. Qual que é a idade que você recomenda, o tutor? Até que idade você recomenda fazer o banho a seco? E qual que é a idade que você recomenda já dar o banho normal? Depois dos 45 dias, você já recomenda o banho normal para o filhotinho? Com o tutor ou não? O filhote sai daqui com 55, né? Ah, sim. Já sai com o banho completinho. Sim. Unha, ouvidinho limpo, higiênica, patinha. Então, isso é tudo mostrado ao tutor. E aí eu falo sempre assim, ó, evitar o banho. Não está aguentando, faz isso em casa. Mas o primeiro banho, sempre que sai daqui, de 15 a 20 dias do pescocinho para baixo. Tá? Não, no legal. shop eu falo sempre depois que pelo menos completar as 3 V10, né? Para ter uma segurança maior. Então, com certeza. 3, 4 meses, né? Sim. Kelly, uma outra pergunta que eu vou te fazer, que normalmente o tutor tem como dúvida. Qual a escova utilizar e como acostumar o filhotinho com esse procedimento? Porque realmente, às vezes o tutor tem uma certa dificuldade na frequência e às vezes eles já desanimam logo, né? Não dou conta não, vou trazer para o pet. Então, o que você recomenda aí, por gentileza, para o pessoal que tem os seus filhotinhos ou cães, para eles terem uma prática da escovação, por favor? Sim, eu sempre falo para o cliente quando sai daqui, até para os nossos seguidores, que o ato de escovação tem que ser um ato de amor, um ato de carinho. Isso fora vira um desconforto para o filhote. Você tem que acostumar com esse cuidado desde filhote. Senão você não... É igual amarrar chuquinha. Se você não acostumar o filhote a amarrar chuquinha, o que ele faz? Ele vai ficar esfregando a cabeça, né? E corta pelo do olho, que é errado, de shih tzu, corta a cabeça, que é errado. Aí o cachorro fica todo desfigurado, né? Depois que faz tudo errado, quer levar no pet para acertar. Então, eu sempre oriento assim, ó. Filhotinho, põe no colo. Está assistindo televisão, põe no seu colo, faça um carinho e apresenta a escova para ele, né? A escova com uma cerda média. Tem que ter menos agressividade possível na ponta, tá vendo? Sim. Então, sem a bolinha, né? Carinho. Oi? Sem a bolinha na ponta, né? Para não arrancar o pelo. Isso. Essa escova é uma escova que é acessível para todo mundo, né? Sim. Então, a rasqueadeira para um filhote, ela é agressiva, tá? O filhote já vai pegar pavor de rasqueadeira. Mas tem essa rasqueadeira que tem a sardinha, ó. A sardinha, ela não machuca. Sim. Que essa rasqueadeira a gente usa até para fazer remoção de nozinha de axila, até de cachorro adulto já. Então, não quer gastar muito com essa, temos essa, né? Sim. E a área dos olhos também. Como a área dos olhos sempre tem que ter, desde pequeno, a higiene, eu oriento a ter esse pente. Sim. Né? Então, você também vai acostumando o filhote a essa área ser limpa, a essa área ser penteada, e isso vira um ato de carinho. O filhote não vai entender isso como um sofrimento, né? Sim. O que realmente, às vezes, eu vejo que causa o trauma é porque o tutor pega o filhote, leva para casa, nunca escovou, ele chega no banho-tosa, aí tem o ruído do soprador, o ruído do secador, aquilo para ele é um susto, né? É muita informação para o filhotinho
e aí, às vezes, ele vai criar um trauma. Então, isso tem que ter uma associação do tutor com o banho-tosa para realmente a coisa fluir bem, né? E o cãozinho não ficar traumatizado, porque realmente, às vezes, você vai achar que ele ficou traumatizado pela culpa do banhista e do tosador, e, na verdade, é ele um já filho, sai né? desassociado, né? Ele já sai Sim, desassociado do caso. Aqui, Neto, a gente sempre orienta também. A mesma coisa que falar, ai, meu cachorro está cheio de nó, né? sim, Meu cachorro vira, eu penteio, mas está cheio de nó. Gente, você penteia como? Você usa um exato. produto para escovação ou você faz a seco, tá? Você usa Exato. escovas adequadas, usa pente. O que eu sempre digo é o seguinte, às vezes o tutor, né, ele acha que se ele comprar um cachorro com uma linhagem top, o problema dele de cuidado físico com o animal está resolvido. Sim, Ah, ele tem uma linhagem top, o pai tem um pelo bom, a mãe tem um pelo bom, para quê? Né? Eu mando pro pet. Aí fica a sim, semana de 10 dias sem tomar banho e o pet que se vire, né? Aí sim, vai, chega em casa com os buracos, chega em casa, né, com feridinha, sim. é o pet shop, mas não é. E, qualidade genética é 60%, o restante é físico, é É produto manejo, né? bom, é escovação, né? Sim, É cuidado do tutor, não adianta. sim, com certeza. Vamos para a próxima aqui, Kelly. Kelly, uma curiosidade de muitos tutores de cães de pelagem lisa. Quando pode ser feito a primeira tosa? E que tipo de tosa que você recomenda? Por você ser uma criadora aí há 13 anos da Sim. raça Shih Tzu. Olha, Neto, eu amo pelo longo, né? Eu, por mim, É, eu tinha meus shih tzu tudo no pelo longo, tudo sim, correndo. Eu adoro. Mas, sim, normalmente, tutor acha que shih tzu peludo sente calor. É a primeira coisa. Vou tosar ele porque ele sente calor. Gente, shih tzu, característica é pelo, tá? sim, Quer tosar? Não raspa. Você sim, raspou, você está abrindo um campo para agressão e atopia, né? Então, exato. faz uma tosa na tesoura, vai com um bom profissional, pega indicação, ou faz a tosa fazendo sainha, arredondando pata, isso já alivia a impressão do tutor. Fique bem Sim, claro, né? Então, assim, é, tosa, quando quer fazer, eu sempre oriento a fazer depois da castração, mais 2 meses. Então, de uns 8 meses para fazer a primeira tosa. Higiênica, antes da castração, eu já falo que é bom fazer. Higiênica, né? Da sim, parte na de barriguinha, baixo, bumbum, nas tal, pezinhas. na genitália, Sim, né? Essas coisas que eu oriento que isso, com antes da castração já dá para fazer. sim. Você recomenda castrar com quantos meses? Eu recomendo, isso fica até em contrato, de 5 a 6 meses é o prazo máximo. Sim. Antes disso, o canil, o nosso veterinário não recomenda. Ah, não, legal. E os cães que você vende são todos são castrados? Ou não? Não, eles saem do canil sem a castração, Ah, porém, sim. contrato, o tutor assina que vai castrar de 5 a 6 meses. Não, Antes, legal. não. Antes a gente não Entendi. acha legal e o veterinário já recomenda, porque o filhote não tem... fazer isso com o filhote em desenvolvimento, né? Sim. Não, legal. Eu te perguntei qual a idade da primeira tosa. E agora a pergunta na sequência é quais as tosas que você recomenda. Mas você já falou de cara que gosta mais de pelão. E aquele cliente, às vezes, que realmente não tem tempo, você recomendaria uma tosa bebê para ele? Sim, Porque realmente, às vezes, o bichinho vai ficar judiado, né? Porque às vezes realmente mora em apartamento, não tem tempo, sim. e aí para o Aí bichinho é acaba a sofrer. pelagem longa sendo um sofrimento para o animal, né? Sim, Por conta de nó, por conta de sim, cuidado do tutor, né? sim, Então, tosa bebê sempre na tesoura, nunca fazendo a lâmina, tá? sim, A lâmina foi o que eu disse, né? Sempre um pouco mais de 10 centímetros de pelagem. Isso eu acho muito importante. Nunca fazer menos de 10. Sempre deixar sim, uma proteção na pele do pet, né? Uma proteção para ele. sim. Não, bacana. Vamos ver a próxima pergunta aqui. Kelly, você acha
e isso também é uma dúvida de muitos tutores que fizeram perguntas aí para a gente, válido a remoção de subpelos nos cães de pelagem lisa e quais os cuidados de tomar com essa remoção? Com a sua visão aí de criadora, o que você acha que normalmente, às vezes, o pessoal peca e como é que você recomendaria essa remoção de subpelo? E se você recomenda, né? Então, eu, Kelly, do Canil Farina Florim, não gosto de remoção de pelo, tá? Eu não gosto porque eu acho que a gente tem outros métodos que dá para evitar, porque eu acho, assim, remoção de pelo tem que ser a última alternativa, tá? Mesmo que você vá com um excelente profissional, eu acho um pouco agressivo para a pelagem, tá? Para a raça Shih Tzu, que fique bem claro. Porque das outras raças, eu acho que tem raça que até necessita, né, Neto, de remoção. Eu estou falando de Shih Tzu, né? Então, assim, eu acho que se o tutor faz um bom cronograma, desde filhote a partir de 4 meses, eu já recomendo, eu acho que não há necessidade. Um cronograma bem feito, com produtos de qualidade, eu não indico remoção, tá? Sim. Porque com o cronograma você vai conseguir abaixar o volume, né? Isso aí, sim, você consegue isso, né? Sim. Mas tem raça que pede, né, a remoção de pelo, mas eu acho que foi como eu te disse. Para Shih Tzu, dá para você levar um cronograma legal. Tá? Mas eu sei que tem gente que gosta, tem pet que gosta, então eu estou dando só a minha opinião sobre isso. Não, beleza. Kelly, sobre os cães adultos, o que você acha que é a melhor frequência de banhos com o seu olhar de criadora? O que você recomendaria para um tutor? Um banho semanal, quinzenal? Qual que é a sua visão hoje para que a saúde da pelagem fique bem e o cão também fique bem? Sim. Aqui no nosso canil, todos tomam banho semanalmente, tá? Sim. Cães adultos, semanalmente. Eu tenho pelagem curta, eu tenho pelagem fofinha, eu tenho pelagem longa. Então, aqui é tudo feito um cronograma. Hoje é curto, hoje é fofinho. Então, tudo dá certo e eu tenho bons profissionais que trabalham comigo, então a gente consegue fazer certinho. Para o tutor, eu falo assim, ó, um filhote, até antes da castração, a cada 10 dias em casa, né? Até completar os 4 meses. Depois que você pode levar para o pet, eu recomendo para Shih Tzu banho semanal. Para pet shop, banho semanal. Para filhote, a cada 10. 10, 15 dias, né? O quanto der para levar. Sim. Eu acredito que, assim, o tutor, se ele acostumar realmente a cada 10 dias, esse medo do animal ele não vai existir na hora que ele chegar no banho tosa, né? Então, realmente, vai ter uma facilidade muito maior, realmente, para que tenha a saúde dessa pelagem. E uma coisa que eu penso comigo, que seja, às vezes, algo importante. A pessoa tomar a decisão de adquirir um filhote, ela tem que ter consciência das responsabilidades e obrigações que um filhote vai ter ali na vida dela, né? Porque vai mudar totalmente o comportamento da família, né? Então, assim, eu acredito que isso é muito importante a gente pensar nisso antes de levar um membro para a família, né? Porque ele realmente vai ser um membro para a família e a gente tem que tomar esses cuidados realmente para não virar uma questão de maus tratos, né? Porque às vezes a gente ouve muito falar em maus-tratos, mas às vezes o cuidado na questão de higiene estética também está relacionado aos maus-tratos, né? Não é só simplesmente, às vezes, deixar o animal preso, sem comida. Se você realmente não dá um banho, realmente não cuida dessa pelagem, você está maltratando o seu filho aí. Porque realmente hoje a gente acredita que é um membro da família, né? Os maus-tratos configuram muita coisa, né, Neto? Sim. Então, quer ter um pet, mesmo que não seja raça, é isso que eu sempre foco, sabe? Para falar com as pessoas que me seguem. Você tem que entender que é uma vida dependente de você,
né? Sim, então, com certeza. se você entende os cuidados e foge disso, é você que está fazendo maus tratos. Não é o pet, não é o produto, é você. Tem que começar com quem pegou essa responsabilidade. De raça ou sem raça, tem que ter cuidados, né? Sim. Kelly, eu vou te fazer uma pergunta relacionada à estética também. E o que você usa aí dentro do canil para cuidar da pelagem em relação às hidratações? A gente sabe que você usa e recomenda a linha da PetSmack, mas eu queria que você falasse um pouquinho de quais os benefícios que você vê nas hidratações e qual frequência que você faz as hidratações nos cães aí, por gentileza, para quem está nos ouvindo entenda direitinho como é que você faz esse cuidado aí, por favor. Certo. Então, eu sempre falo assim, quer cuidar, não só ter pelo, bem cuidado, mas como pele, tem que ter cronograma. Não tem jeito, não tem como fugir. Então, é uma hidratação, uma nutrição, um banho normal. Quando eu falo assim, um banho normal é um banho shampoo e condicionador e fecha com Livon, né? Exato. E deixar a reconstrução numa necessidade, né? Você sentindo a porosidade da pelagem. Às vezes a reconstrução, na minha visão aqui no canil, ela não precisa ser feita mensal. Ela pode segurar 45 dias, 60 dias. Então, cada caso é um caso. Mas aqui a gente sempre faz o cronograma certinho. E eu acho também que a estação que a gente enfrenta inverno, verão, isso também às vezes muda um pouco o cronograma, né? Sim, porque a textura muda, né? Seguindo com boas máscaras, shampoo, Livon. O Livon acho que tem que ser sempre muito lembrado, gente. Livon tem protetor solar, da PetSmack, então, top. Use o Livon no seu filho pet. Ele tem pelinho curto. Não precisa. Precisa. Sim. Tá? Por que eu preciso de protetor solar? Gente, o sol queima o pelo, desbota o pelo. Muda a cor. Ele muda a cor, tem que proteger. Então, a gente tem que ter essa visão, né? Que não é só banho, existe também os cuidados pós-banho. Então, aí entra Livon, aí entra o Aquaserum, aí entra o Hydrate System, né? Que daí a gente vai vendo a necessidade de cada pet e agrega essas coisas que são muito boas, né? Os produtos são muito bons. Sim. Eu vou complementar um pouquinho a sua fala, só para o pessoal ter um entendimento geral. Quando a gente fala de um banho básico, a Kelly está falando para a gente que nós vamos usar o intensivo ou o dia a dia na primeira mão, a gente vai usar o pelagem clara ou pelagem escura na segunda mão e a gente vai usar o condicionador. Nós fizemos uma live há poucos dias e focamos na necessidade do uso do condicionador. Tem muitos profissionais que ainda têm o mito de não utilizar o condicionador. Se você não usa o condicionador, as escamas, as cutículas do pelo vão ficar abertas. E aí, se o cão mora numa região que é de praia, tem maresia, aquilo vai carregar o pelo, ele vai ficar armado, aí vai dar aquele volume, e aí não adianta levar para fazer remoção. Aí você vai danificar mais o pelo ainda. Sim. Então, o banho completo, ele só está completo quando a gente usa as 2 mãos de shampoo e uma de condicionador. Isso seria um banho básico. Básico, é o que eu falo, banho básico, né? E aí, por exemplo, quando você vai dar início num cronograma, num cão que vai no pet shop, eu vou falar um pouquinho da minha visão para a gente ir complementando aqui com o pessoal. Sempre a gente começa com as hidratações. Eu posso começar com a Intensive Mask ou com a Hydrate System. Sim. Depois a gente vai entrar para a nutrição, que aí eu vou trabalhar principalmente com o Livon, que ele tem manteiga de karité. O custo é muito baixo, é um produto muito barato, rende muito. Rende muito! Então, realmente, assim, a eficiência dele é muito grande. A gente brinca que o Livon é o Bombril, né? Ele tem 1001 utilidades. É o queridinho. Sim, o cheiro é muito bom. Você vai pegar uma gota, vai espalhar na palma da mão, vai ativar e vai distribuir com a ponta dos dedos.
para o tutor que está nos ouvindo, se você quiser fazer a escovação com uma gotinha de Livon para não danificar essa pelagem, é bacana. Uma outra dica que a gente dá também é o Body Fluid, que é um fluido de escovação para remoção de nós. Mas se você borrifar ele por cima da pelagem, ele cria uma película que facilita a escovação e não vai arrancar o pelo. Porque ele tem silicone, né? Porque ele tem silicones ativos ali que vão facilitar realmente a escovação e vai dar saúde para a pelagem. Então, assim, a gente tem que pensar nos estágios e na necessidade de cada pelo, né? Para cada pelo, porque realmente nós temos pelos mais volumosos, que realmente a frequência, às vezes, do cronograma capilar vai ser um pouco mais necessário. A gente tem a presença da Lígia Paula aqui conosco, que foi uma das pessoas que mais incentivou aí o trabalho com o cronograma capilar. Tem vários testes lá em cães da raça Shih Tzu. Trabalha com alguns malteses também, que tem a pelagem linda. Então, assim, nós temos prova viva, tanto numa profissional que tem um canil que cria cães há 13 anos, como com profissionais também que está no dia a dia ali de um salão de banho-tosa que consegue manter uma pelagem longa, fazendo o processo do cronograma capilar. Né? E os meus são criados soltos, para você ter ideia. Os pelos longos ficam juntos e vive normal. Por quê? Tem um cuidado com a pelagem. O que eu acho interessante é quando você faz o procedimento do cronograma certinho, os cães embolam quase que nada a pelagem, mesmo que ele viva solto, mesmo que ele mora num apartamento. Então, assim, eu vejo que os profissionais de estética que trabalham em banho-tosa hoje, eles têm que aprender a oferecer isso para os tutores. Porque o tutor ainda não tem o conhecimento do que é um cronograma, o que é uma hidratação, o que é uma nutrição. Então, realmente, a gente tem que aprender a estudar, entrar em contato com pessoas que são criadores sérios para realmente entender qual é o procedimento que esses criadores fazem e ter uma interação. Você acha isso positivo também, Kelly? Muito, tanto que quando os meus clientes saem daqui, eu falo assim, gente, assistam as minhas dicas, porque as minhas dicas eu falo não só de banho, também como eu falo do Livon, do Aquaserum, porque isso é importante. E isso vai evitar para o futuro você ter um cachorro com atopia, um cachorro alérgico a coisas, né? Então você usa bons produtos, você tem um bom pet shop direcionado com uma boa marca, você tem um produto para fazer em casa, você está protegendo o seu pet de algumas coisas que para o futuro você pode ter um problema muito grande. Até, Neto, eu queria falar, até a Lígia falou dos pelinhos quebrados, ela falou aqui agora, eu estou enfrentando isso aqui na minha casa. Eu tenho uma cachorra, a Tóquio, que tem uma pelagem longa e começou a quebrar por estresse os pelinhos da cara. Esfregar, não tem nada. Destruiu, o topete destruiu. Tive a dica da Reda Catálogo Book de usar o No Stress. No Stress é da Centagro. Exato. Gente, em uma semana está me ajudando muito. Que não era hidratação, não era falta de produto, mas era um estresse. Então você vê como não é só produto, é você sentir alguma coisa que aconteceu com o seu pet dentro de casa que está mudando a rotina dele. Sim. E se Deus quiser, agora eu vou conseguir controlar. Era puro estresse para quebra total de pelagem da cara, você acredita? Sim, acredito. E assim, o próprio comportamento dos animais nesse período de pandemia, por a gente estar convivendo muito mais com os animais dentro de casa, muda totalmente o comportamento. Então, o No Stress realmente ele tem gerado bons resultados aí para muitos clientes espalhados para o Brasil afora. E época de festa, por exemplo, esse ano a gente não teve festa junina, que é um período que o pessoal solta fogos, virada de ano, né? Então, isso também ajuda muito no comportamento do pet. Se você começar a dar um No Stress de 10 a 12 dias antes da festa, que você sabe que é um período de fogos, o cão vai conseguir passar por esse período de uma forma muito mais agradável, sem tanto estresse. E também tem esses comportamentos. Às vezes o cão fica girando em volta, tentando pegar o rabo,
às vezes você sente falta do tutor porque mudou a rotina e você está trabalhando um período maior fora de casa. Então, todas essas mudanças de comportamento, o No Stress ajuda aí os nossos filhos, né, os pets, a não sofrerem tanto com as mudanças e alterações do dia a dia da casa, né? Sim. E preparar também o pet, né, Beto? Para depois que a vida voltar ao normal, né? Sim, porque às vezes... O No Stress, de repente, vai ajudar. Mas, sim, até desculpa dar esse depoimento para você, você estava falando do Livon, né? Sim. Então, o Livon, gente, é um excelente produto mesmo. E ele tem os frasquinhos menores, né, Neto? Então, você pode comprar o menor, o pet shop pode oferecer isso na venda dentro do seu pet shop. Eu direciono os meus clientes para catálogo também, que atende, trabalha maravilhosamente com a Pet Smack. Então, tenham bons produtos para te ajudar, para não ter um problema maior para o futuro. Sim. Os cães de pelagem preta realmente vão ficando avermelhados quando sim, não faz o uso. E os cães com pelagem clara, que tem um contato muito com o sol, vai ficando amarelado, né? Amarela. Então, realmente, o Livon ele consegue ajudar a segurar a cor natural do pelo. E a quantidade de uso realmente é muito pequena. E aí, com isso, a gente tem um benefício bem legal. Olha só, Neto, tem uma pergunta de uma seguidora. Perguntou assim, ó, tem um bebê que fez tosa bebê, né? Sim. Ela falou se precisa de cronograma. Precisa, porque não é só proteger, não é só cuidar de pelo, você cuida de pele fazendo um cronograma, né? Sim. E outro ponto do cronograma, mesmo que ele esteja na altura de tosa bebê, a gente tem que pensar que a gente precisa tratar essa pelagem para que a hora que ela começar a crescer, ela não comece a embolar. E aí sim, não vai ficar uma coisa não saudável, né? Porque realmente quando a gente nutre, hidrata e faz a parte de reconstrução, a gente está devolvendo tudo que o pelo precisa. E a gente cuida também da pele. Normalmente a gente cuida também da pele com o Hydrate System. Eu queria que você falasse que você faz uso dele aí, se você gosta dele, por favor, Kelly. Olha, o Hydrate System, ele é ótimo, gente. Ele é uma ampolinha, eu não tenho aqui agora para mostrar para vocês, mas ele é uma ampolinha mágica. Eu falo, a Pet Smack tem produtos que são mágicos na vida da gente, né? No dia a dia. O Hydrate System aqui a gente usa na hora da secagem, fazendo a diluição correta. Tem gente que eu também sei que usa para escovação, sim, diluído, tá? Sim. E eu às vezes, não vou mentir para você, nem para vocês, que eu uso. Sim. Quando eu vou fazer, como eu disse, no cronograma, quando eu falo de um banho simples, que eu uso só o condicionador, eu coloco, sim, um pouco do Hydrate System. Sim. E é muito bom. Muito sim, bom, porque ele protege a pele, isso que é bom. Né? Ele tá, mesmo um cão alérgico, ele também precisa, como é difícil usar máscaras, condicionadores, essas coisas, o Hydrate System é mágico, porque sim, ele ajuda a nutrir essa pele que está com feridinha, com machucadinho, seca, né? Seborreia seca. Sim. Então, é top. Sim. Uso e recomendo. Não, ótimo. Um ponto que eu quero comentar sobre o Hydrate System, por exemplo, se o cão tem algum problema dermatológico de pele e ele vai fazer o uso do shampoo medicamentoso, a gente recomenda, e tem muitos médicos veterinários que recomendam hoje também, o uso do Hydrate System como um coadjuvante, porque a base dele é tamarilis e depantenol. O depantenol, quando entra em contato com a pele, se transforma em vitamina B5, que vai sim, ajudar a regenerar a pele para que realmente essa pele volte ao normal o mais rápido possível. Então, assim, ele é muito fantástico. A gente chama ele de dupla hidratação, né? Porque ele hidrata a pele e o pelo. Quero compartilhar aqui também uma experiência que a gente conversando antes, eu comentei que eu utilizo muito o Hydrate System nos Spitz. Eu venho fazendo um trabalho aí já em torno de 15 anos com os Spitz. E a maioria dos clientes que eu atendo hoje são da raça Spitz. Então, o pessoal ainda tem um pouco de resistência com a questão da hidratação nos Spitz. Se você fizer uma hidratação com Hydrate System no Spitz,
vocês vão ver que dá volume, realmente o pelo fica solto, ele vai hidratar a pele. Brilho. Dá um brilho, sedosidade, não fica pesado. Para os profissionais que querem fazer o trimming, deixar o cão bem redondinho ali, é super tranquilo. E um outro ponto também que ele é muito colaborador é para os cães que têm a questão da alopécia pastosa. Às vezes fez uma tosa muito baixa ou o cão foi secado com rasqueadeira e temperatura muito alta e perdeu muito pelo. Então, a gente faz o uso do Hydrate System junto com o Megatrat 6.3, que é um suplemento sem contraindicação e você pode dar para cães de pelagem lisa, vai ajudar no desenvolvimento e crescimento desse pelo, para os Spitz também. Então, assim, eu só estou falando disso porque realmente a raça tem crescido muito, tanto quanto os Shih Tzus, né? E às vezes o pessoal fica com um pouco de dúvida sobre a questão da hidratação e do condicionador. Então, tudo é uma questão de quantidade e saber usar o produto, que realmente a gente vai ter ótimos resultados aí, tanto para a pele quanto para o pelo. Então, e nós estamos falando de raças diferentes, né? Sim. Que a gente pensa que tem que usar produtos diferentes, mas não é. Né? Na verdade, bons produtos vai para qualquer raça, para qualquer tamanho de pelo, né? O curto, o liso, como é que a gente caracteriza a espessura, Neto, do Spitz? Como é que você fala? Porque o Shih Tzu pelo liso, lanoso... Sim, ele é um cão de dupla capa. Ele tem mais subpelo do que pelo. Sim. Então, a gente caracteriza ele como um cão de dupla capa, que é esse pelo mais áspero, né? Por isso que realmente o pessoal tem a sensação que não pode condicionar, que vai pesar. E isso que você estava falando realmente faz sentido. A gente às vezes vai usar o mesmo produto para raças diferentes, mas o que a gente tem que ter de conhecimento é a quantidade de produto que eu vou utilizar para cada tipo de pelo e o resultado que eu espero. Se eu, por exemplo, na hora da secagem, se eu secar um Shih Tzu da mesma forma que eu seco um Spitz, normalmente a gente liga o soprador de baixo para cima para dar volume. E aí a gente usa o Magic Fix. Se eu fizer isso com um Shih Tzu, ele vai ficar parecendo um Black Power. Não, né? O Shih Tzu já é o contrário, né? É de cima para baixo. É de cima para baixo. De cima para baixo. E aí, um ponto interessante, principalmente para os tutores que querem fazer o procedimento em casa, é usar o secador na posição de cima para baixo e aonde o ar estiver passando, você vai escovando, né? Para não ficar, às vezes, secando uma área que a escova ainda não passou e o pelo ficar frisado. Então, assim, essas pequenas dicas, elas podem dar a prática para o tutor que quer fazer em casa e realmente o profissional também, na hora de soprar, não ficar com o soprador balançando para tudo quanto é lado, porque realmente o pelo vai ficar ou muito armado ou frisado, né? Então... Ô, Neto, então, deixa eu só perguntar. Gente, está todo mundo vendo bem? Está travando? Dá um joinha. Quem tá ouvindo bem? Estão falando que está travando. Está travando? Está travando um pouco. Mas aí é sinal, né? Às vezes pode ser o nosso, como pode ser de quem está assistindo, né? Eu estou te ouvindo bem. Eu também. Então, normalmente... Gente, mas vai ficar salva a live, né, Neto? Você vai salvar, né? Nós vamos deixar salvo no Instagram da Centagro. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem chamar a Kelly aí no Instagram dela sobre as questões dos Shih Tzus. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre os produtos, eu estou à disposição de vocês. Vocês podem entrar no Instagram da Centagro, que vai ficar salvo aí no IGTV. Neto, falando de produtinhos mágicos, e como eu até essa semana eu levantei a bandeira no meu stories falando da pelagem do Malbec, eu estava falando sobre o uso de óleo de coco. E eu recebi muitas perguntas essa semana. Teve até uma querida que fala assim, Kelly, eu uso toda semana óleo de coco na massa. Eu falei, não! Eu fiz assim. Então, gente, cuidado. A Centagro, ela tem o blend, né? Sim, é o blend repair. Se eu tivesse encontrado o blend na época que me indicaram usar óleo de coco,
eu não estava um ano correndo atrás de prejuízo na pelagem. Sim. Então, cuidado, né? Eu falo, use bons produtos. O blend, ele é mágico também, né, Neto? Sim, ele a gente chama ele de óleos multifuncionais, né? Porque realmente ele vai ajudar no processo na hora que a gente for fazer a nutrição. A Lígia, principalmente, que trabalha com muitos cães de pelagem lisa, ela brinca que tinha que fabricar o blend de litro. Porque realmente verdade, né, Lígia? é fantástico. Então, assim, dentro do cronograma capilar, o que a gente recomenda é que ele faça o processo da nutrição, junto com o Livon, antes de começar o banho e depois. Então, assim, cada profissional tem um manejo dentro do cronograma, mas isso para os cães de pelagem lisa, ele dá um resultado fantástico. Sim. Ele tem vitamina E, vitamina A, são óleos vegetais muito ricos, que realmente vai nutrir esse pelo. No momento que você passa, dá uma sensação oleosa, mas depois que você faz o banho, esse pelo fica muito solto. Eu queria que você falasse se isso é verdade ou não, porque realmente, quando a gente fala em óleo, Sim. as pessoas às vezes têm um certo medo, um receio, né, de usar. Então, o cuidado realmente que a gente tem que ter é na quantidade. No manuseio, né? No manuseio. Porque normalmente a gente faz uma associação do Livon com o blend e aí faz a uma gente faz o uso, né? faz a umectação antes, com a pelagem suja, antes de levar para o banho, a gente vai massagear ali, vai escovar para que realmente espalhe nessa pelagem. E aí depois a gente faz o procedimento do banho normal. A gente faz o uso do intensivo ou do dia a dia, do shampoo pelagem clara ou pelagem escura. E aí depois você pode usar novamente ou o Livon ou qualquer uma das outras máscaras ou simplesmente o condicionador. Então você tem essa opção de finalizar somente com o condicionador, mas o efeito realmente é mágico. Realmente a pelagem fica muito lisa e super saudável. E isso ajuda a não embolar nos próximos banhos, né? Sim, as pessoas falam assim, como é que eu faço para evitar? Não, gente, não tem fórmula mágica. O segredo é vocês escovarem. O segredo é vocês fazerem cronograma. Não escovem a pelagem curta ou longa a seco, gente. Sim. Tá? Nós humanos, quando vamos fazer escovação nos cabelos, a gente não faz a proteção térmica e depois não finaliza com olhinho? O cachorro é a mesma coisa, o gato é a mesma coisa. O gato eu não sei, posso estar falando besteira. Mas o animal, o pet canino, vamos falar assim, ele precisa disso, né? Ele precisa de uma proteção para a escova, rasqueadeira, o pente, ele desenrolar o negócio, né? Ó. Exatamente. Vamos ver técnicas de escovação. Se você fizer uma escovação errada, você embola tudo. Então, tomem cuidado, né? Não vamos levar isso aleatoriamente, falando que nó, é porque o shampoo não é bom, porque o condicionador é bom. Tem que ter uma junção de tudo, né? O cuidado semanal e depois a finalização no pet. O pet não vai ressuscitar algo que você não cuidou a semana inteira, né? Sim. Eu sou brava, né? Eu sou brava. Não, mas você está certa. Eu queria que você falasse um pouquinho do manejo do cão de pelagem lisa longa. Você faz por camada, de trás para frente. Como é que você começa o processo dessa escovação? Para o pessoal entender isso e ter a prática, principalmente o tutor. Eu queria que você falasse um pouco de como que você faz. Você começa pela cabeça, que é o lugar que às vezes eles ficam um pouco mais agitados. Você começa de trás para frente. A gente começa do dorso para trás. Sim. Tá? Certo. Porque a cabeça é algo que fica muito molhado. Né? Sim. Algo que você não consegue secar tão bem. Né? Não, eu estou falando no dia a dia. Para o cão que não tomou banho. Seria a escovação de manutenção. Sim, uma escovação de manutenção. Tá? Sim. Então, eu começo da cabeça para trás, a escovação, e deixo a orelha, essas partes que eles se irritam mais
pro final, no meio. Aí você tem que sentir cada pet, né? Tem pet que desenrola normal, que você está fazendo a escovação normal, você já pode começar pela cabecinha, prende o topete, aí vai, desembola a orelha, vai para a saia. Mas tem animal que você não consegue fazer isso de cara. Então, você vai apresentando a escova, você vai deixando ele sentir a sua energia e vai deixando as partes piores para o final, eu acho. Sim. Kelly, eu vou te pedir para você dar uma dica, que eu vejo muito tutor chegando no banho-tosa e sofrendo com isso, que é a questão do pelo da lágrima, como é que você faz para ele crescer, porque realmente os tutores ficam ansiosos, não, chega uma hora que ele desanima e fala para cortar. Sim. E a pelagem da região de tupete. Sim. Quantas liguinhas você coloca, com qual período que você começa a colocar as liguinhas, eu acho que isso vai ajudar muita gente aí, se você puder falar sobre isso. Então, eu sempre falo, o cliente sai daqui, eles não vão me deixar, não vão deixar eu falar que é mentira. Eu falo, gente, pentinho, higienização daqui é 2 vezes por dia, essa área. Sim. Porque eles veem o pelinho crescendo assim, eles falam, não está enxergando. Né? Ele enxerga, gente. Vocês têm que ter esse pente e pentear a área e depois com uma gases limpar, uma gases com água buricada, o soro, limpar essa área. Criar o hábito. Ele não deixa. Crie o hábito, tá? Não pode essa área ficar sem limpar, porque senão acumula fungo, aí começa a ter a lágrima ácida, ele pode querer começar a coçar, ele pode, nesse coçar, furar o olho. Se vocês começam a cortar essa área, vocês vão expor o olho do Shih Tzu, do Lhasa, essas raças que precisam dessa pelagem certinha no rosto, tá? Então, não pode cortar. É só vocês terem paciência de 4, 5 meses que vocês já vão ver formar o fio aqui. E tem que higienizar. Não tem muito segredo, é higiene mesmo. E aqui o topete vai ficar feio no começo? Vai, porque não tem o pelinho certo, né? Mas você vai pentear também, vai formar o Vzinho invertido aqui, ó. E põe uma liguinha no começo, bem depois aqui, ó, da testa, começando a testinha, e depois você vai subindo. À medida que vai crescendo. É uma liga, Neto, não tem jeito, porque não tem pelo para isso, né? E a gente não pode esquecer de informar que vocês têm que ter cuidado no puxar, gente, porque pode saltar a glândula lacrimal.